É o que eu sempre digo, feliz é o leitor que encontra nas páginas de um livro o material necessário para reconstruir uma vida, para não ser o mesmo, para olhar para um personagem e se ver como quem se olha no espelho. Hoje eu trago As Meninas, essa obra aclamadíssima da Lígia Fagundes Telles, publicada em 1973. Nós temos então a história de três jovens universitárias que moram em São Paulo em pleno regime militar, num pensionato de freiras. Eu estou falando de Lorena, Lia e Ana Clara. E como nós não temos neste livro o marco inicial e o marco final, acho mais coerente a gente falar um pouco sobre cada personagem. E sabe aquele tipo de amizade improvável? É o que nós temos aqui com essas três personagens que só se unem na vida por causa desse espaço que é o pensionato. Vamos falar então sobre a primeira integrante desse trio, que é a Lorena. A Lorena é uma jovem rica, ela é de família rica, ela é, assim, uma menina muito feliz, inteligente, alegre, e quando mais nova, ela presenciou um incidente, um acidente familiar. Ela tinha dois irmãos e um dos irmãos pegou a arma do pai e acabou ali atirando no irmão, que obviamente, né, fez com que esse irmão falecesse, e ela carrega essa lembrança, são lapsos de memória. Mas apesar disso, ela não aparenta ser uma pessoa traumatizada, né, e que coloca esse fato do passado como algo determinante no seu presente. Ela é muito sonhadora, como eu disse, muito inteligente, muito fofa, caridosa demais, tá sempre disposta a ajudar as amigas, porém ela tem um grande problema, que é, ela é apaixonada por um homem casado, um médico que tem filhos. O sentimento que eu tive, então, em relação a Lorena foi de pena, porque você olha para aquela situação e você fica se perguntando como ela resume a existência a isso, né? Sendo essa moça tão maravilhosa, assim, que merece coisas grandiosas da vida. Ela passa o livro inteiro esperando uma ligação do MN, ela passa o livro inteiro remoendo os motivos que fazem o MN estar num casamento que ele alega ser uma prisão, que ele alega estar infeliz. Ela tenta, de alguma forma, pensar nos medos desse homem, nos medos que esse homem alega sentir. Enquanto isso, ele está lá, vivendo esse casamento infeliz dele, e ela parou a vida para viver nessa expectativa. E o mais triste é que a gente sabe como essa história termina. Se você nunca leu estas páginas aqui, mas se você vive neste mundo, você sabe como essa história termina. Ela paralisou a vida, rejeitou vários pretendentes, e mesmo que você não tenha lido essas páginas, você sabe como termina, porém a personagem não sabe, ela vive realmente nessa constante espera, não dá sossego para a cabeça dessa garota. Então nós acompanhamos, né, essa triste realidade da Lorena. Por outro lado, nós temos então a Lia, que é filha de baiana e pai alemão, e ela é uma militante ali de esquerda que luta contra o regime militar. Ela é muito inteligente, a mais racional das meninas, anda sempre com um livro debaixo do braço, é Deus no céu e Marx na terra, e é através dela que nós temos também uma imagem de denúncia contra o crime, né, os crimes, na verdade, cometidos pelos militares. Então nós temos aqui uma cena de tortura que mostra pra gente como a literatura ela serve pra gente lembrar de coisas que nós não deveríamos escrever. E lembrando que este livro foi escrito em 1973, quando ninguém ousava falar, né, denunciar esses crimes dos militares, e através da personagem Lia, a gente tem acesso a essa denúncia. E para finalizar esse trio, nós temos então a Ana Clara, que é a mais bonita dessas jovens. Ela teve uma infância muito difícil, uma infância de abuso, de abandono, e ela cresceu agora com a expectativa de ascender socialmente através de um casamento. Porém, com tantos vazios para preencher, ela acaba encontrando nas drogas e no álcool uma forma de tapar esses buraquinhos. Então, ela é a personagem assim mais sofrida, podemos dizer assim, na infância e também nessa vida adulta, né? Porque ela tem um prazer ali que é super temporário, e quando o efeito passa, vem novamente o peso daquela tristeza, daquele vazio, daquela vida sem sentido.
Então, esse trio protagoniza essa obra, essas são as meninas, e nós temos aqui uma coisa interessante, porque as vozes, né, dessas três personagens tão diferentes acaba se misturando. Então, quando é a Lorena falando, a gente sempre tem menção ao nome do MN. Gente, assim, é desesperador. Ela tá conversando aqui, de repente, ela, será que o MN vai me ligar? Aí o telefone toca, ela, será que é o MN? Dá-se uma pena real, uma agonia. E por outro lado, nós temos a Lia, que está sempre citando marcas, então toda vez que você tem vocabulário, né, que remeta aí uma ideia mais de esquerda, de luta, de classe, de liberdade, revolução, nós temos essa personagem falando, e a Ana Clara sempre drogada, então toda vez que nós temos um discurso meio bagunçado, nós temos essa voz da personagem sob efeito de entorpecentes, e nós temos ainda um narrador em terceira pessoa, né, que ainda se mistura a essas vozes. Então, no início, é muito complicado para você acompanhar. Você saber, né, quem que tá falando. E aí você precisa perceber as marcas dessas personagens, as marcas de personalidade mesmo, para você acabar assim entendendo. Mas chega um momento que a gente entende. No início é um pouco complicado, mas depois a gente entende. E eu não sei vocês, mas eu adoro esse tipo de livro, que é meio bagunçado, que é meio um desafio. E aí quando você consegue atravessar essas páginas, dá uma alegriazinha gostosa, né? Você fica, ai, ufa, consegui. Então eu tô muito feliz de ter conseguido finalizar essa leitura. Eu gosto de livro assim, a gente entra na consciência desses personagens, e porque a gente consegue entrar na consciência, acaba vendo uma identificação. Como eu disse no início do vídeo, você acaba encontrando material para você mudar a sua vida. Às vezes é como olhar para um espelho. Você olha para uma personagem, e eu tenho muito isso comigo. Geralmente, quando eu tenho raiva de algum personagem, é porque tem alguma coisa desse personagem que me lembra quem eu sou, de alguma forma, uma parte minha que eu não gosto. E aí, quando eu tenho acesso a esse personagem, eu acabo me vendo em perspectiva, assim, é como me observar, sabe? E aí eu encontro material para mudar a minha vida, para mudar um pensamento, para virar alguma chave na minha mente. E principalmente quando você tem uma narração em primeira pessoa aqui e tantas vozes falando, você tem uma visão privilegiada, você é meio que onisciente nessa narrativa, você tem acesso aos pensamentos das personagens. E é isso que torna esse livro aqui tão interessante. Que a partir do momento que você reconhece as vozes, eu acho muito interessante, que é um ponto aqui importante, né? Reconhecer essas vozes, você acaba tendo talvez mais empatia com essas personagens, que foi o que aconteceu comigo em relação à Lorena. Então, assim, eu sabia, a gente tem acesso a essa agonia dela. Se a gente pudesse proteger essa personagem, com certeza a gente colocaria numa caixinha assim para guardar e proteger essa menina de todo mal. Em relação a Lia, a gente até inveja uma certa coragem que ela tem, e em relação a Ana Clara, a gente tem vontade de, assim, acolher essa menina. Eu tava até falando com uma amiga minha esses dias, sabe quando uma mãe acolhe uma criança, coloca no braço e diz, foi, passou, passou. Dá vontade de fazer isso, né, com essa jovem que foi tão abandonada, né, foi tão negligenciada na infância e agora cresceu toda cagada, toda traumatizada, podemos dizer assim. Então é uma visão privilegiada que a gente tem do outro, né, desse personagem e desse outro que nos lembra quem a gente é. Então, eu gosto muito desse tipo de livro, acredito que outras pessoas também possam gostar. Deixo essa indicação. Então, até o próximo vídeo. Eu espero que você tenha aí tido uma certa curiosidade, porque eu sempre escutei as pessoas falando, né, sobre esse livro e nunca me deu assim um impulso, até que eu comprei o livro sem saber exatamente do que se tratava, não tinha nenhum acesso, nenhum spoiler de nada, e foi muito bom conhecer essas personagens, essas meninas, e olhar para mim também como sendo uma menina, sabe? Foi bom, talvez outras pessoas estejam precisando. Então, se inscreva no canal, curta este vídeo, compartilhe com as pessoas, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!